Olá, pessoal! Aqui no estudo da linguagem, nós veremos mais dois tipos de argumentos, certo? Nós já vimos em produção de textos alguns tipos de argumentos também, como os argumentos exemplificativos e já vimos os argumentos comparativos, por exemplo, certo? Aqui a gente vai ter um reforço, uma ideia geral sobre o artigo, o contra-argumento, tá? Que vai de encontro à opinião do outro, certo? E a gente vai ter o argumento de consenso, que é aquele que a gente chega num consenso comum, né? E que a maioria das pessoas tem aquela mesma opinião, certo? E também a gente vai ter o chamado raciocínio lógico, certo? Que é um sistema, um recurso, né? De persuadir o leitor, né? Para que ele consiga ser convencido, né, e ficar do lado do articulista, certo? Então, olha, voltando para o início, neste capítulo você estudou dois textos argumentativos, um editorial e um artigo de opinião, que abordaram o assunto do sistema de cotas. Neles foram expostos diversos argumentos, a fim de defender a tese proposta. Então, olha, aqui a gente vai reler, né, um trechinho da cota racial só disfarça o problema, para vocês poderem responder as questões, né, que tem na página 57. A estratégia argumentativa que consiste em apresentar uma ideia coerente, válida e, na sequência, rebater essa mesma ideia a fim de relativizá-la e confirmar, assim, a tese inicial é chamado de contra-argumento, certo? Então, nessa estratégia de que você fala sobre a ideia de que é válida porque a maioria das pessoas as tem, e em seguida você rebate essa ideia, né, dando uma relação para aquilo que a maioria das pessoas concordam e também uma confirmação, já lá no início, na tese, né, inicial, ela é chamada de contra-argumento, tá? Depois, nós temos aqui na outra página a definição do artigo de consenso. Vamos lá. A estratégia argumentativa de citar uma informação considerada incontestável, ou seja, uma informação com a qual a maioria das pessoas concorda. Ela é chamada de argumento de consenso, né? Que é como eu falei, a maioria das pessoas tem aquela opinião devido a um senso comum mais significativo. Esse tipo de argumento pode ser de conhecimento ou de concordância universal. É muito difícil de ser refutado, de ser retirado de cena essa ideia que a maioria das pessoas tem e chegam dentro de um consenso comum, tá? E depois aqui, já na página 59, nós veremos sobre o raciocínio lógico, o recurso de persuasão, né, que apresenta ao leitor informações que estabelecem uma relação direta de causa e de consequência, né, mostrando para o leitor, persuadindo o leitor que se ele fizer determinada coisa, em consequência, ele vai ter X coisa, certo? Então, ele vai analisar, né, a situação, querendo colocar em prática para o leitor, né, alguma atitude de causa e consequência. Para isso, persuadir o leitor e convencê-lo de que aquele argumento é o melhor, certo? Isso é uma questão de recurso chamado de raciocínio lógico, tá? Então, depois, aqui na página 60, a gente já vai produzir um artigo. Então, não. Então, olha, 59, 58, tá? 57 é que vocês vão fazer a leitura e responderão ao exercício para a gente fazer a conferência na aula online, tá? Boa leitura para vocês e até lá. Obrigada.